Mano, esse desenvolvedor de jogos acabou sendo mandado embora da sua empresa por sempre querer investigar o desaparecimento do seu irmão. E pergunta pra ele se ele tem alguma coisa a dizer e fala que não, e se é só isso ele vai limpar a sua mesa. E do lado de fora da empresa ele fala que não vai desistir, que finalmente ele tem uma pista sobre o desaparecimento do irmão dele. E que ele vai fazer de tudo pra encontrá-lo. Mas ele acaba se lembrando que por ser viciado em trabalho ele acabou ficando 2 anos na empresa e não sabe como voltar pra casa agora. E decide ir pra casa do seu amigo que tinha acabado de brigar com a mulher dele. E pergunta pra ele se é um bom momento porque senão ele volta depois. E ele fala que não, que a mulher dele foi embora, mas daqui uns 2-3 dias ela volta. E senta no sofá do seu amigo, mas quando olha pro lado acaba vendo uma peça íntima e fala pra ele quantas vezes ele já disse sobre manter a organização. Mas o seu amigo acaba pegando aquilo da sua mão e jogando pra longe e fala que já sabe disso. E que queria muito que ele ficasse ali alguns dias, mas ele tá sempre ocupado. Então ele fala pro seu amigo que agora finalmente ele tem uma pista sobre o irmão dele. E que o desaparecimento do irmão dele está relacionado a um certo jogo que vai lançar à meia-noite. E o Sr. Davis acaba despertando dizendo que é meia-noite, então ele veste o seu traje e acaba entrando dentro do jogo. E seu amigo começa a chamar ele dizendo que fez outra amiga e é bom ele sair dali pra começar a fazer as missões pra subir o nível do personagem. Mas ele fala pro seu amigo ir na frente que depois ele encontra ele e é pra ele aproveitar essa oportunidade pra subir bastante de nível. E a IA do jogo aparece e fala pra ele o que ele precisa. Ele fala pra ela abrir os códigos de resgate. Porque quando ele estava desenvolvendo esse jogo, ele acabou colocando uns códigos de resgate pra quando ele fosse entrar pra conseguir usar. Então ele acaba pegando 3 itens, uma pulseira que aumenta muito as suas habilidades, e um livro que começa a gerar bastante missões a cada 10 níveis que o personagem subir. E o terceiro é o pergaminho, que ele fala que tem tudo a ver com o desaparecimento do irmão dele. E nesse pergaminho acaba aparecendo uma mensagem dizendo se por acaso ele gostaria de mudar pra classe Asura, e que se ele realmente escolher essa classe, toda a história do jogo vai ser mudada. E confirmando a mensagem do sistema, ele acaba sentindo um aperto no seu coração, e aparece 4 esqueletos ao seu lado e todos eles apunhalam ele. E ele fala que aquela dor que ele está sentindo parece muito uma dor real, e aparece várias mensagens pra ele dizendo que o sistema está dando erro. E quando ele acorda, o seu corpo está completamente em forma de esqueleto, mas a sua barra de status não está marcando que ele está com a classe Asura. E ele fica tentando entender o que está acontecendo e que lugar é aquele, mas acaba parando uma criatura na frente dele e fala que aquele ritual foi um sucesso. E ele fica pensando se por acaso aquilo é um NPC, mas decide conversar e pergunta pra ele se ele sabe dizer onde ele está agora. Mas a criatura acaba não respondendo nada, então ele sai andando e fala que com certeza deve ser só um NPC. E o moço acaba ficando muito furioso e fala que vai dar uma lição pra ele entender quem é que manda. E acaba enrolando ele em uma corrente e ele fica desesperado tentando entender o que está acontecendo. E fica pensando que ele é só nível 1 e não tem nenhuma vantagem contra esse monstro. Mas de repente um ataque muito poderoso acaba jogando ele pra trás. E outra criatura ainda mais poderosa acaba aparecendo. E aqui a IA que estava junto com ele fala que finalmente conseguiu encontrá-lo e a skin que tá usando é muito maneira. E ele pergunta pra IA se por acaso ela sabe aonde ele está. Ela fala que sim, que ele tá no lugar mais perigoso do jogo.